texto que está em Atos, capítulo de número 9, para falar a respeito de Paulo, o Saulo de Tarso, um homem nascido em Tarso. Tarso fica na Cilícia. O que é a Cilícia? A costa norte do Mediterrâneo. Para nós, hoje, Paulo nasceu na Turquia, ficou mais fácil, né? Paulo nasceu na Turquia. Paulo, ele era hebreu, mas também tinha cidadania romana, porque seus pais eram hebreus, mas Paulo é em grego. Paulo e Saulo, mesmo nome. Tem pessoas que pensam que o nome dele foi mudado depois que ele se converteu. Não. Paulo é o mesmo Saulo. É que Saulo é um nome hebreu. E Paulo é o nome grego. Mas ele é filho de judeu com cidadania romana. Ele recebeu da herança do pai a religiosidade. O pai é muito religioso. O pai o mandou para estudar em Jerusalém. Em Jerusalém ele estuda, se prepara, ele ali aprende as escrituras, fica mestre em lei e volta novamente para Tarso, para ali continuar o seu processo de crescimento e continuar o caminho para ser um rabino. Ele estuda ali, trabalha com o pai é um tecelão, trabalha com tecelagem, e ele trabalha com o pai, até que Paulo, ele é reconhecido por nós, porque fervoroso, um fariseu. O que era o fariseu? Fariseu do judaísmo é aquele mais fanático possível. Se fosse do Islã, era o ISIS. Do judaísmo, era o fanático, que levava a lei em ordem, tentava ser o melhor judeu possível. Então ele escuta que o cristianismo está tomando conta de todos os lugares, ele então começa a perseguir a igreja. E ele corre em busca da perseguição. Ele é responsável pela morte do primeiro mártir da igreja, um homem chamado Estevão. Quantos aqui já ouviram falar dele? Paulo consente com a morte dele. Então, praticamente, Paulo é um assassino. No capítulo de número 9, onde chegamos agora, Paulo, ele está, a Bíblia diz no versículo 1, que ele ainda está respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Não satisfeito com a morte de Estevão, ele fala, eu quero mais. E ele sai atrás de mais. E ele vai, então ele pede ali ao sumo sacerdote para que desse a ele cartas. Que seriam essas cartas? Autorizações para matar se necessário. Ou trazer preso para Jerusalém todos aqueles que estivessem anunciando Jesus como Senhor e Salvador. Todos. E ele sai. Mas no caminho, quando está caminhando, no caminho para Damasco, com essas cartas, o próprio Senhor Jesus aparece para ele numa visão. Ele recebe então ali aquela visão do Senhor e cai por terra e fica ali de uma forma constrangida e diz a Jesus, o que tu queres que eu te faça? Jesus diz para ele, quem és tu, Paulo? Por que me persegues? E ele diz, o que queres que eu faça? Então o Senhor manda ele para uma rua chamada direita, ele fica ali, até que Deus toca no coração e leva Ananias, para que Ananias pudesse tomar conta de Paulo e trazer a Paulo algo que ele necessitava, um milagre. Porque quando ele encontrou com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou sem ver, ficou cego. E por 3 dias ele esteve cego. E não podia ver, e não pôde ver, até que Ananias orasse por ele e o tocasse, então ele viu. É um milagre, mas no caminho desse milagre, muitas coisas aconteceram. Versículo de número 15, diz assim, mas o Senhor disse a ele, vai pelo caminho, porque ele é disse a Ananias, irmãos, desculpe, eu não disse isso antes. O Senhor disse a Ananias, vai pelo caminho, porque falando de Paulo, ele é um vaso escolhido para mim. Que Deus maravilhoso. Um homem que está perseguindo o evangelho,
Deus resolve escolhê-lo. O que nós aprendemos olhando para a vida de Paulo? Em primeiro lugar, no caminho do milagre, encontramos o Senhor do caminho. Quantos aqui precisam de um milagre? Então declare, no caminho do milagre, eu posso encontrar o Senhor do caminho. Amados, na expectativa e na necessidade de um milagre, nós temos a oportunidade de encontrarmos nada mais, nada menos do que Jesus, o Senhor do milagre. E eu digo para vocês que não há milagre maior para a vida de um ser humano do que este. O dia em que nós encontramos Jesus. Quantos aqui já encontraram Jesus? Será que você entende o que você tem realmente, se você encontrou Jesus? Será que você realmente entende? Será que nós temos essa consciência do que temos se encontramos Jesus? Porque se nós realmente todos os dias, mesmo necessitando de um milagre, compreendêssemos a importância que é ter Jesus como Senhor e Salvador, a importância que é ter as portas abertas, poder entrar no Santo dos Santos, poder entrar na presença do Senhor, não importa a situação, amados, nós estaríamos bem, nós estaríamos felizes. Eu me lembro, morando na Europa, brasileiro morando na Europa, é uma vergonha às vezes, irmãos. Eu saí para uma viagem, hoje muito frio, eu estava vendo ali uma imagem de uns vídeos que me mandaram e lembrando de uma situação. Eu quis mostrar, nos dias de folga que tinha, eu quis mostrar Paris para os meus filhos. E saí então da Itália, onde morávamos em Torino, e fomos até Paris, 600 quilômetros. Aquilo que o pastor Aguiar falou, Europa é tudo perto. Então 600 quilômetros, fui, mas na volta pegamos uma nevasca. E a neve começou a aumentar. E quando eu me dei por conta, eu estava conduzindo o carro, dirigindo o carro, quando eu me dei por conta, havia tanta neve e o carro começou a deslizar. Só que eu estava em uma ponte. Quem já foi para a Europa sabe que a ponte lá são quilômetros. Imagine você na Rio-Niterói, cheia de neve, e você com o carro ali em cima. Para ajudar o meu medo naquele dia, um caminhão lá teve um deslize e um acidente terrível. Então eu fiquei com medo no meu coração. Aí eu falei, Senhor, só o Senhor realmente pode vir aqui para me socorrer e acalmar meu coração, porque eu estava dirigindo assim, ó. Não era frio não, era medo, mas Deus acalmou meu coração, e eu consegui passar, e foi uma bênção. E quantas vezes isso ocorre com nós? Jesus está perto de você, é isso que eu estou dizendo. Se você estiver realmente no caminho do milagre, entenda, você não está só, Jesus está com você. Se ele estava com Paulo, meus irmãos, que estava na ânsia de matar crente, imagine com o irmão e com a irmã. Dá para entender? Dá para você entender que dá para você ter fé, encher seu coração de fé nessa noite, e falar assim, não importa, Deus está comigo, não importa, Ele está perto de mim. Qual é a situação? Um diagnóstico, Deus está com você. Um diagnóstico não bom, que você não gostaria, Deus está com você. Um milagre, a necessidade de um osso nascer, Deus está com você. A necessidade de carne, Deus está com você. A necessidade minha, pastor, é no exército. Não importa, Deus está com você. Se você estiver no caminho do milagre, Deus está com você, porque no caminho do milagre, o Senhor do milagre está ali. Eu acho que vocês não entenderam. Vou repetir, no caminho do milagre, encontramos o Senhor do caminho. Aleluia. Segunda coisa que podemos encontrar no caminho do milagre, olhando para esse texto, no caminho do milagre, podemos ser purificados, santificados, consagrados.
realmente Deus permite que Paulo fique 3 dias ali, sem ver, sem comer, sem beber. 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. Mas quando Ananias chegou perto dele, ele estava preparado para o milagre. Quantos aqui precisam de um milagre? Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, com todo amor em meu coração, nós precisamos preparar o caminho do milagre. Muitas vezes nós queremos um milagre, mas nós estamos distante demais dele, porque nossa mente está confusa, temos informações de muitas coisas, temos muitas informações, temos muitas coisas nas nossas emoções que não tem nada a ver com Deus. Então o que eu te digo? Faz um caminho do milagre propício para o milagre. Santifica a tua vida, purifica a tua vida. É bom vir aqui, ser ungido pelo Senhor, através da vida dos pastores. É bom vir à igreja, receber uma palavra. Mas é maravilhoso orar, buscar a presença do Senhor. É maravilhoso consagrar a vida em um jejum. Trocar algum prato de comida durante o dia e falar assim, esse almoço aqui, que eu participaria, Senhor, eu não vou participar durante um tempo. Sabe por quê, Senhor? Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso estar perto. Jejum tem uma serventia específica. É para que a nossa carne seja mortificada e o nosso espírito seja vivificado. Significa que Deus é espírito. E nós precisamos nos aproximar diante dele em espírito e em verdade. Quantas vezes cantamos em espírito, em verdade te adoramos, mas estamos com a cabeça cheia de confusões. Tem gente que sabe mais de política do que de Bíblia. Tem gente que sabe mais de Netflix do que de culto. Tem gente que sabe mais de futebol do que de louvor. Tem gente que perde mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Amados, nós temos que entender quão importante é a nossa vida. Sabia que a tua vida espiritual é eterna? O teu eu espiritual é eterno. Nós fazemos curso para tudo. Nós fazemos curso para tecnologia. Meus filhos querem que eu seja mais tecnológico. Eles falam assim, pai, começa a aprender um pouco de Instagram. Começa a aprender um pouco de mídias sociais. O senhor precisa aprender. É verdade, eu preciso aprender. Mas nós precisamos aprender também do Senhor. Ficar pertinho dele. A Bíblia diz que ele ama você. E o Espírito que em você habita, porque ele te ama, ele tem ciúmes de você. Então nós precisamos entender isso. Se nós queremos andar no caminho do milagre, nós precisamos ser purificados. Se ele purificou o coração de Saulo, significa que ele vai purificar e precisa purificar o meu coração também. Não perca a oportunidade do tempo da consagração da sua vida. Não perca. Não vai estar lá ninguém, vai estar lá você. Consagra a sua vida. Consagra a sua vida ao Senhor. Eu conheço pessoas que entregaram a vida para Jesus. E não podiam entregar a sua vida para Jesus, porque a sua família não queria isso de jeito nenhum. Mas essas pessoas pagaram o preço. Eu conheço uma moça que entregou a vida para Jesus. O pai achou que ela ia dar dinheiro para a igreja, porque é muito rica. Falou, agora você vai lá, só faltava essa. Você pegar meu dinheiro e dar para pastor. Uma moça de 17 anos, que nunca tinha recebido uma repreensão do pai. Com 17 anos, ele deu um carro zero para ela e falou, só não me chegue grávida aqui, use camisinha. Mas quando ela pegou o carro, ela foi para a igreja. Entregou a vida para Jesus. Aí ele falou assim, você é crente? Agora vai apanhar. Você na igreja de crente? Agora vai apanhar. E por 3 anos essa moça apanhou. 3 anos. 3 anos. Mas 3 anos ela foi conquistando a sua casa pela mudança de vida e pela consagração que existia de Deus nela. Até o dia que os pais se converteram a Jesus. E hoje a família toda está servindo a Jesus. Isso não é maravilhoso?
Agora, no caminho do milagre, é necessário consagração. Não é só vir quarta-feira. É bom vir quarta-feira e tem que vir. Mas é também necessário consagração. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Sabe por quê? No caminho do milagre, nós encontramos graça. Aleluia! No caminho do milagre, nós encontramos graça. E a graça, ela é tão maravilhosa, pastor, porque a graça é preveniente. O que isso significa? Ela acontece antes de você imaginar que você vai necessitar dela. Sabe o que aconteceu? Paulo, ele mandou executar Estevão. Se você voltar à Bíblia, no capítulo de número 7, versículo de número 8, diz assim, no capítulo de número 8, versículo de número 1, diz assim: e Saulo consentiu na morte de Estevão. E naquele dia, houve uma grande perseguição contra a igreja. Mas sabe o que tinha acontecido um versículo antes? No capítulo 7, versículo 60, olha que coisa linda. E pondo-se de joelhos, Estevão clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. Em outras palavras, Estevão disse assim: Pai, perdoa esses homens que estão me apedrejando. E a Bíblia diz que depois disso, ele adormeceu. Porque quem é de Jesus não morre, adormece. Então, em nome de Jesus, seja curado já hoje do medo da morte. Porque quem morre em Cristo não morre, adormece. Aleluia! Você fecha o olho aqui e entra no paraíso. Não tem como ficar triste. É fechar o olho e ir para o paraíso. Amados, mas este homem, Estevão, perdoou Paulo, mesmo antes de Paulo ser digno de perdão. Porque no caminho do milagre, pastor, nós encontramos graça. E se não fosse a graça, eu e você não estaríamos aqui. Porque não é só Saulo que é ruim, não. A gente é ruim para dendel. Minha avó falava assim: ô gente ruim, ruim para dendel. A gente é ruim. Verdade. A gente às vezes quer fazer tanto bem e acaba fazendo mal. Mas no caminho do milagre nós encontramos a graça. E não encontramos só a graça em uma pessoa. Nós encontramos a graça em Deus também. Que coisa maravilhosa. Ele estava lá arquitetando para ir a Damasco, acabar com os crentes. Jesus: não, eu vou te pegar no caminho. Você é um vaso, lembra que nós lemos? Você é um vaso preparado para mim, um vaso escolhido. Para quê? Escolhido para mim. Deus falando: eu escolhi para mim. Não tem jeito, meu irmão, não tem jeito, minha irmã. Você foi escolhido para o Senhor. Se você está aqui nessa noite, se você está em casa me ouvindo, entenda, você é escolhido pelo Senhor. Não tem nada melhor do que ser escolhido pelo Senhor. Porque humanamente falando, eu posso escolher poucos. Mas o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Aleluia! E Ele escolheu cada um de nós. Mas escolheu para quê? Para uma vida frutífera, uma vida em abundância. Deus não te escolheu para que você tivesse uma vida miserável. Não estou falando de dinheiro apenas. Também pode ser uma vida abundante financeira. Mas Deus te escolheu principalmente para uma vida abundante nele. Você andando em espírito, em verdade, alegre, feliz, na expectativa. Meu milagre não chegou, mas vai chegar. Daqui a pouco. Não foi ontem, mas pode ser hoje e poderá ser amanhã. Pastor, eu estou orando aqui pelo meu marido. Uma vez eu conheci uma irmã, a irmã Mercedes. Irmã Mercedes orou pelo marido dela quase 20 anos. Infelizmente, ela partiu para o Senhor sem ver o marido convertido. Mas me lembro dele no velório. No velório ele levantou a mão e falou assim: eu entendi tudo que a minha esposa me falava. Eu quero entregar a minha vida para Jesus.
E eu lembro daquele homem entregando a sua vida para Jesus, os filhos entregaram a vida para Jesus, os netos hoje estão na igreja, e eu creio que os netos dos netos estarão na igreja. Sabe o que vai acontecer, meu amado? A tua bênção, ela é tão grande, tão generosa, que ela vai abençoar a tua vida. Ela vai abençoar a vida da sua família. Ela vai abençoar a vida dos teus filhos. Ela vai abençoar a vida dos teus netos. Ela vai abençoar a vida dos filhos dos teus netos. Ela vai abençoar por 1000 gerações. É assim, meu amado. Sabe por quê? A bênção do Senhor, ela é eterna. Que coisa tremenda. Mas nós precisamos entender, no caminho do milagre está a graça do Senhor. Deus usa pessoas capazes de mostrar o valor do cristianismo. Nessa caminhada, você certamente já encontrou um Estevão. Alguém que te perdoou sem você merecer. Quantos de nós já não encontramos Estevão? Eu já precisei encontrar Estevão. Eu já tive que pessoas me perdoar. Às vezes eu como pastor, nós como pastores, nós magoamos sem saber. Um dia eu estava ali pregando na igreja, pregando e falando a respeito de pecado, e eu estava ali e a pessoa se sentiu acusada por mim. Depois de uns anos ele veio assim: pastor, fiquei muito chateado com o senhor, aquele dia o senhor falou demais. Eu falei: meu irmão, que dia? Aquele dia que o senhor pregou a mensagem tal, que sabia a mensagem todinha. Mensagem tal. Eu falei: irmão, me perdoa. Tudo que eu não queria é magoar teu coração. Eu não preguei para você. Mas se você entendeu assim, me perdoa. Não, pastor, sabe que eu estou aqui? Porque eu já te perdoei. Falei: tá bom. Teve que me perdoar antes de eu entender que tinha pecado. Nós, no caminho do milagre, sempre vamos encontrar a bendita graça de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. No caminho do milagre, nós encontramos significância. Pode repetir? No caminho do milagre, eu vou encontrar significância. Paulo tinha o desejo realmente de matar os cristãos, mas não era porque ele era mau propriamente, é porque ele achava que a palavra de Deus estava sendo deturpada. Ele achava realmente que o evangelho, ele vinha contra tudo aquilo que Moisés, tudo aquilo que Elias, tudo aquilo que Abraão, tudo aquilo que os pais da fé haviam ensinado. Mas quando ele encontra Jesus, Jesus fala: agora, Paulo, eu vou dar significância para a sua vida. E o apóstolo Paulo, ele é tremendamente usado por Deus. Este homem, ele escreve 13 livros dos 27 do Novo Testamento. É maravilhoso, não é? Esse homem é usado extremamente pelo Senhor. Quase tudo que lemos no Novo Testamento, Deus revelou a este homem. Como trabalhar na igreja, como ser comunidade. Esse homem foi extremamente usado por Deus. Mas por quê? Sua vida agora tem uma significância muito maior. Não há significado na vida do homem se ele não entender o propósito de vida dele. E o meu e o seu propósito está em conhecer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. No caminho do milagre, então encontramos significância. Deus falou: ele é meu e eu vou usar poderosamente, vou usar entre os reis, vou usar em muitos lugares, vou usar até mesmo para que ele sofra em meu nome. Mas ele vai achar alegria no meio disso. E eu me lembro de Paulo, se você lê a carta aos Efésios, por várias vezes ali, ele preso, ele diz: eu não me sinto preso de Roma, eu me sinto preso do Senhor. Em outra passagem ele diz assim: eu não sou preso de Roma, eu sou preso de Cristo. Aí numa outra passagem assim: eu não sou preso de Roma, eu sou embaixador do reino de Deus. Sabe por quê, irmão? A vida desse homem tem significância. E quando a nossa vida ela encontra a significância certa, ninguém rouba isso de nós. Ninguém pode roubar a tua fé, meu irmão. Não tem cadeia, não tem prisão, não tem nada que as pessoas possam fazer para você que rouba a tua fé. Estava contando um testemunho para um pastor aqui hoje,
dizendo para ele que eu fui à Itália, e por 3 meses eu trabalhei, mesmo sendo pastor. Era pastor de uma igreja, uma cidade pequena, com frequência de culto de 600 pessoas, uma cidade pequena, meu irmão, isso é 40 mil, é mais de 1% da cidade no culto. Então imagine, uma frequência boa. Aí eu fui trabalhar por 3 meses. Este irmão só me deixou fazer o data show da igreja. Falei assim, você vai fazer o data show. Eu estou lá, passando o hino. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aí depois, Senhor meu Deus. E lá, com o dedinho, Jesus. Aí o diabo tentou colocar no meu coração, você estudou teologia para isso? Aí o diabo de novo. Bonito, né? Você deixou sua igreja, vendeu o seu carro para comprar a passagem para vir aqui ajudar ele. Para fazer isso? Passar os hininhos no data show? Chegou uma hora eu entendi que era o diabo. Falei, você está amarrado em nome de Jesus. Foi para isso mesmo. Pensa numa alegria. Aí eu, no mesmo, não contei isso para o pastor, mas no mesmo dia, o pastor falou assim, eu vou dar a lista do próximo culto para o irmão. Falei, ô glória! Tinha entrado uma alegria no meu coração. Aí eu falei para ele assim, o jardim está muito ruim da igreja, eu não posso dar uma arrumada nele? Falei, pode. E foi eu, Renato, Mateus, Guilherme, arrumar o jardim. Foi o dia mais feliz da vida deles. Olha para eles ali, ó. Foi o dia mais feliz da vida deles, pastor Cavalari. Um americano, eu não sabia trabalhar com americano. Arrumamos jardim, trabalhamos igual jardineiro, fiel jardineiro, sem saber jardinagem nenhuma, mas um jardim grande da igreja, quase um bom pedaço de jardim, carpinamos, aí fizemos, ele trouxe pedra, ele se animou, trouxe pedra para colocar em volta, trouxe árvores para a gente plantar, e cavucava, a terra estava dura, tinha que cavucar, não tinha ferramenta direito, meus filhos uma alegria, pai, que bênção estar na missão, eu te amo. Aí trabalhamos, lembro que trabalhamos da manhã até o final da tarde, por volta de umas 5 horas da tarde. E os dois estavam assim, o Guilherme falou, pai, eu estou morto, pai. O Mateus, o Guilherme sempre tá bem cansado, né? Estou brincando com ele, que a gente estava brincando com ele hoje. Aí o Guilherme assim, eu estou morto, pai. E o Mateus com a cara feia, o Mateus não fala nada. O Guilherme fala, pai, eu estou morto. O Mateus fala assim, eu vou te matar lá dentro. Eu quero, se eu puder, eu mato. E foi lá, daqui a pouco o irmão Joel, o pastor Joel Mullen, da nossa igreja, hoje ele é coordenador de estratégia na Ásia. Ficou meu amigo, o pastor Joel. Aí o pastor Joel falou assim, ô Walter, quer uma carona? Nós morávamos 6 quilômetros da igreja. Você fala, 6 quilômetros. No frio. Imagina esse frio ser 6 quilômetros. Aí 6 quilômetros morava longe da igreja. Aí o pastor Joel falou assim, Walter, você quer uma carona? Eu, brasileiro, falei assim, não. Porque o brasileiro espera o quê? Ele falar de novo, você quer uma carona? Ah, mais uma vez. Eu falei, você quer uma carona? Eu falei, não, obrigado. Não se preocupe. Ele falou, tá bom. Virou as costas e saiu. Pior que para tentar, meus filhos estavam me abençoando tanto no caminho. Meus filhos me abençoavam tanto no caminho, pastor Cavalari. Que eu falei assim, tem uma linha de trem, vamos tentar pular aqui. Eu tentando encurtar o caminho. Aí eu vi uma senhora vindo, eu falei, vou perguntar para ela se esse caminho é possível. A hora que nós chegamos perto dela, ela falou assim, não. Todo sujo de lama. 4 brasileiros, tudo sujo de lama. Vindo para o lado de uma italiana toda arrequentada, falou, sai para lá. E lá na Itália tem muito ciganos, mas os ciganos não muito bem vistos. Então eu falei, o que ela pensou? Que a gente ia pedir informação? Não, pensou que a gente ia fazer algum mal para ela. Então, não, sai. Falei, puxa vida, e fomos. Mas isso, no caminho do milagre, nós temos significância. Não importava, depois que o Espírito Santo trabalhou no meu coração, já não importava mais nada. Aleluia! Eu vi, irmãos, que no púlpito e fora do púlpito eu era a mesma pessoa. Sendo pastor, não importa, se você está no caminho do milagre, você está cheio da presença do Senhor. Irmão, irmã, não valorize nada mais do que a presença do Espírito Santo na tua vida.
Nada é mais significativo, aleluia. E no caminho do milagre, meu tempo ali tem 4 minutos, nós encontramos segurança. Quando Deus falou com Ananias, ele falou assim: Senhor, o senhor sabe de quem o senhor está falando? Esse Paulo está perseguindo a gente, ele está querendo matar nós, você está mandando eu ir lá? Deus falou para ele: não, ele vai ser para mim um vaso de honra, pode ir. Mas eu fico imaginando Ananias, se eu fosse Ananias, meu irmão, eu ia até o último segundo, crendo com um olho só, preparando para correr, porque esse homem tinha acabado de mandar matar Estevão. Mas a Bíblia diz que quando Ananias chega para ele, no versículo 17, Ananias é convidado para entrar em casa. Eu fico imaginando o alívio de Ananias, porque Paulo não estava na rua junto com soldados, Paulo estava em casa, e em casa havia o quê? Segurança. E entrando em casa, ele estava livre de qualquer emboscada, ele estava seguro. Entrando em casa, ele encontra então segurança. No caminho do milagre nós encontramos segurança. Quantos aqui têm vivido apavorados? No caminho do milagre, Deus pode te dar segurança. Senhor, eu vou casar? Vai. Você quer casar? Deus vai te dar um marido. Amém? Senhor, eu vou conseguir prosseguir com essa empresa. Se você colocar sua vida na presença do Senhor, dentro do caminho do milagre, Ele vai te abençoar e você vai ter sua empresa e ela vai ser próspera. Deus vai te dar sabedoria para empreender. Amém? Pastor, será que Deus vai mudar minha vida ministerial? Deus pode fazer muitas coisas. Só eu sei o vaso ruim que eu era. Mas Deus escolhe todo vaso que Ele quiser para fazer um caminho do milagre com Ele. No caminho do milagre encontramos segurança. No caminho do milagre nós encontramos uma família. Pode ficar em pé para parecer que está acabando. No caminho do milagre nós encontramos uma família. Olha que coisa linda, versículo de número 17 diz assim: e Ananias foi pelo caminho, entrou em casa, impondo as suas mãos sobre ele, disse, presta atenção, vou ali com vocês, ó. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre a mão sobre ele, dizendo: Saulo, bandido, Saulo, assassino, Saulo, perseguidor da igreja, Saulo, incircunciso, Saulo, seu cara de pau, Saulo, que você encontra ele dizendo? Saulo, meu irmão. Nós estamos na igreja da comunidade, porque no caminho do milagre nós encontramos a família. E família assim, é junto, together, forever. Mexeu, é igual o Supremo Tribunal, mexeu com um, mexeu com todos. Caminho do milagre é assim, o Senhor está aqui, Ele está cuidando de você. Nós passamos a ser irmãos, não desse sangue, mas do sangue de Cristo. Por isso que nós tomamos da ceia uma vez por mês, para lembrar que o que corre na nossa veia é o sangue do Criador, para lembrar quem somos. Nós não somos desse mundo, mas nós somos os do caminho. A igreja, o primeiro nome da igreja foi os do caminho. Sabe por quê? O nosso tempo aqui é passageiro. A Bíblia diz que é o seu tempo? É como a fumaça, ao mesmo tempo que faz, se desfaz. São 80 anos, depois disso é enfado e dor. Eu sei, irmãos, eu estou com 52, vou fazer 53 e tudo dói. Tudo dói. Esses dias eu fui subindo na escada pensando que eu era menino. Aí ontem minha esposa falou: vou levar uns abacates pro irmão lá. Falei: vamos. Aí eu fui subir na árvore. Ai meu Deus, não estou aguentando não. Mas meu espírito é eterno, é jovem, é feliz, é contente, independentemente das circunstâncias da vida. Nós somos uma família. Fui segunda-feira com os irmãos lá, esse irmão com sorriso bonito, falei: esse é meu irmão.
Posso mostrar para todo mundo, é meu irmão. Quem você é? Ó, meu irmão, ó o tamanho do meu irmão gêmeo. Pastor Giovanni, meu irmão gêmeo. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Você não está só. Mas não está só porque Deus está lá no céu, não. Deus está no céu, está aqui, está conosco. Mas nós somos carne e às vezes queremos carne para tocar. Estamos juntos. Passei hoje pela sala do pastor Giovanni, ele estava atendendo uma irmã. Passei pela sala do irmão Eliés, do pastor Eliés, estava atendendo outra irmã. Você está junto. Você não estará mais sozinho nunca. Porque nós somos aqueles que estão no caminho do milagre. Eu dava um glória a Deus bem mais forte que esse. Nós estamos no caminho do milagre. Estou aprendendo a mexer com isso aqui, pastor. No caminho do milagre encontramos a oportunidade de uma nova vida. Nós encontramos a oportunidade de uma nova vida. E diz, e ele foi batizado. O velho homem morreu, agora nasceu um novo homem, o novo Paulo. Se ele mentia, não mentiu mais. Se ele roubava, não roubou mais. Se ele perseguia a igreja, deixou de perseguir. De perseguidor a cuidador da igreja, a zelador da igreja. Amados, que coisa maravilhosa, porque no caminho do milagre nós temos a oportunidade de uma nova vida, uma vida em Cristo. Não deixe ninguém roubar você. Se você ainda não foi batizado, se batize e fala, Senhor, eu quero viver uma nova vida. Se você já foi batizado, fala assim, eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus me deu. A Bíblia contém mais de 6.000 promessas, meu irmão, é para você. 36.000 bênçãos, é para você. É para você. Mas você tem que falar assim, eu vou decidir viver no caminho do milagre.